Então, estamos de volta com o nosso tema de hoje, que é depressão e como a parapsicologia, dentro do sistema Grisa, que é o sistema que a nossa querida a entrevistada de hoje, a parapsicóloga Edna Andreão, opera, não é isso? Sim. Vê essa questão da depressão. E no bloco anterior, eu falei que iria perguntá-la sobre aquele modo antigo que as pessoas, né, de certa época falavam com a gente assim, para de chamar doença, isso chama doença, não fale assim, isso chama doença. Existe esse chamar doença? Na verdade, tudo que se cria na mente subconsciente torna realidade. Tudo que eu repito negativo, eu vou programando dentro de mim. Uhum. Tudo que eu imagino negativo, eu vou programando então, falar em a mim. palavra desgraça, chama ela? Sim, eu não deveria ficar repetindo. Por que focamos no negativo em vez de pensar bênçãos? Nossa, minha vida é uma bênção. Nossa, mas falar minha vida é uma bênção quando está tudo horroroso ao redor? Então muda, então coloca o ainda é temporário. A minha vida ainda não está a bênção que eu gostaria que fosse, mas ela pode ficar. Não muda? Muda. Muda. O problema é que nós focamos tudo no negativo. Tudo no negativo. Quando você coloca lá do passado, quando falava de doença, eu quero até lembrar para os antigos que a depressão lá no passado era chamada de paixão, morreu de paixão. Paixão lá no passado era depressão, já acompanhava a humanidade. Só que morriam de paixão. Paixão era uma tristeza profunda que a pessoa... E mata. Depressão mata. Mata. Porque a pessoa vai perdendo encanto pela vida, vai perdendo a razão, a mente vai entendendo que não vale a pena viver. E vai chamando outras doenças. Exatamente. Mata. Que loucura. Mata. E a alegria de outros pode ser a fonte da depressão de alguém? Muita gente vai em festa e volta apavorado, porque não tem aquela alegria, porque não tem aquele astral que ela observou naquele momento. É complicado, mas existe, viu, gente? Aquelas pessoas que a alegria do outro a incomodam, ela precisa se tratar. Porque lá dentro dela está um mundo de lixo. Quando ela vê a alegria do outro, faz mal para ela. O sucesso do outro faz mal para ela. Então, ela precisa começar a se voltar para ela mesma, para ver o que é que está ali gerando nela esse mal-estar. Na verdade, eu falo, o infeliz não consegue ser infeliz sozinho. Ele está inseminando ao redor dele infelicidade. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas que estejam ao nosso redor estejam muito bem, sabe? Eu falo, você percebe, enquanto as pessoas estão muito bem sucedidas, eles não se preocupam com você. Mas na hora que ele vai perdendo espaço, o olhar dele já vem para você. E aí ele começa olhando o seu sucesso como uma coisa ruim. Por que isso, né? Na verdade, nós precisamos pensar, eu quero ser melhor que eu mesmo a cada novo dia. Uhum. Não muda? Muda. Eu não tenho que ser melhor que ninguém. Até porque eu não preciso ter um espelho, eu posso ter alguém que eu me inspire como uma pessoa que eu quero ser um dia. Mas eu tenho que ser melhor que eu mesma a cada novo dia. Só que tem pessoas que nem acreditam na felicidade do outro, se você quer saber. Porque eu já tive uma pessoa que ao confrontar comigo, ela falou, eu não acredito que você possa ser alegre assim o tempo inteiro. Eu falei, mas eu consigo ser. Porque o meu olhar para as coisas é diferente. O otimista, ele vê oportunidade na dificuldade. O pessimista, ele vê dificuldade na oportunidade. Então, basta você mudar o seu olhar para as coisas, que você muda tudo dentro de você. Também não queira mudar o outro, muda você. Quer mudar o mundo? Muda você. Que o seu olhar para o mundo fica diferente. Né? Quando a gente entra nesse processo dessa inveja, isso, é insegurança. Inveja é insegurança. Complexo de inferioridade é insegurança. Medo é insegurança. Então, egoísmo é insegurança. Então, isso tudo está escondido atrás da palavra insegurança. E quando a pessoa... bom, o assunto hoje é depressão, eu já estou indo para outro lugar, né? Então vamos terminar aqui o assunto depressão, depois eu te convido novamente para voltar ao nosso programa, para nos falar sobre quando as pessoas querem tomar conta da vida do outro, elas querem ter a vida do outro, elas querem realmente se apossar daquela outra pessoa. Isso é um assunto que tem me incomodado muito também, porque eu tenho visto disso acontecendo. Mas voltando aqui ao assunto de depressão, já que nós estamos falando sobre isso, como que nós vamos identificar e curar então? Essas pessoas, o depressivo, ele vai se isolando dentro de casa. Ele vai ficando pelos cantos, ele não quer estar no meio de grupos, ele não quer sair. Então você precisa começar a observar essas pessoas para serem cuidadas. Porque a depressão, um suicida, ele passa por um processo depressivo. Uhum. O homossexual, ele carrega dentro dele um processo depressivo.
Por que homossexual? Porque ele sofre programações lá dentro do ventre materno. Ele Entendi. sofre programações, porque depois a gente tem... Nós combinamos que nós vamos falar um dia sobre a homossexualidade. Ele carrega porque ele sofre, o homossexual, às vezes vão ter gerações aí para trás também, que vão, na sequência de família vai ter. Mas ele lá dentro dele, quase todas as pessoas que têm essa orientação na vida, ela carrega dentro dela uma rejeição acentuada a sexo. Então, a mamãe engravida e na sequência ele está querendo um menino. E aí lá dentro está uma menina. A nível de subconsciente, ele sabe que ele vai nascer um menino e ele não vai agradar a plateia que está aqui fora. Então ele começa a reprogramar lá dentro que ele, para agradar a mamãe, ele tem que ter características de menina. Daí ele vem para a vida e chega aqui fora e ele começa a desempenhar o papel de menina. Se ele ainda convive só com irmãos, favorece. Porque ele vai fazer xixi igual ao irmão, ele vai ver o irmão fazendo barba, ele vai ver o irmão fazendo coisas de homem. Mas você imagina quando nasce um menino, que ele vai conviver com a mamãe dentro de casa, com uma irmã dentro de casa. E aí ele vai ter dificuldades de ter convívio com um homem. Mas isso é complicado porque parece, do jeito que você está falando, que o homossexual tem que ter características femininas. E muitas vezes a maioria nem tem e não é sofre característica. depressão. Não é a característica. É a programação que ele tem lá dentro de que ele nascendo no sexo que ele nasceu, ele não vai agradar a mamãe. É diferente. Mas... Ele pode ter característica masculina, mas ele tem uma programação lá dentro, um arquivo, que ele nascendo gerado um homem, mas a mamãe querendo uma menina, você vê que tem muitos casos desses. Por quê? Que loucura. Mas a gente tem que entrar para pensar nisso, trabalhar nisso em detalhe. Porque nosso tempo já chegou ao fim. Eu quero ter muito cuidado para falar disso, Wesley, para que não fique margem. Você sabe que eu tenho esse carinho de não deixar com que fique coisas que não fiquem claras para as pessoas. Né? Então vamos voltar aqui ao programa para a gente tocar nesse assunto que é delicado. É muito delicado. É da hora, como dizem os mais jovens, porque isso virou já uma situação de convivência comum. Agora, eles têm que se sentir felizes, eles têm que estar por dentro, tudo muito bem organizado para isso. Todo mundo tem que estar feliz. Mas né? agora, uma coisa que você me perguntou, Wesley, eu sei que o tempo está aí, mas veja, a pessoa quando ela tem muita inveja da sua alegria, essa pessoa, se você pedir ela para te dar 7 qualidades dela, ela não consegue te dar. Sabe por quê? O foco dela é o outro. Ela não sabe quem é ela. Pena que o tempo é tão curto. Beijão e até a próxima. Nosso encontro aqui é diário no Sala News, então você não pode perder. E eu prometo, ela vai voltar, viu? Vai, que eu vou trazer mesmo, tá? Beijão.